Paz do Senhor, igreja. Bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus por isso, né? Vamos estar falando um pouquinho aqui da palavra do Senhor nesta manhã. E eu peço total atenção sua para que a gente possa entregar aquilo que o Senhor tem destinado a esta comunidade. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma manhã como essa. Que o seu poder, Senhor, vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza, Senhor. E eu te peço, Senhor, que toda a palavra que vai ser dita nesta manhã através deste altar, Senhor, venha entrar no coração de cada um que se encontra neste lugar. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que corrige, é um Deus que exorta, é um Deus que nos edifica, é um Deus que cuida de cada detalhe sobre as nossas vidas, Senhor, porque nós sabemos que somos totalmente transformados pelo sangue do Cordeiro. Então, Pai, nos abençoe nesta manhã, porque o Senhor é bom e a sua palavra vive para sempre. Essa minha oração faço ela em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus? Cadê meu tecladista? Cadê eles? Olha ele aí, ó, varão valoroso. Deus abençoe, meu irmão. Meus irmãos, quero aqui estar agradecendo a minha liderança, pastor Renato, pastora Suelen, por essa oportunidade. Creio que o Senhor tem colocado o meu nome no coração do pastor. Sei que tem muitos pregadores aqui maravilhosos dentro dessa comunidade, que tem uma desenvoltura tremenda. Mas coube a mim estar hoje aqui nesta manhã para falar algo para você. Deus tem me dado uma palavra e eu vou transmitir ela para você. Talvez seja uma manhã que você não vai nem dar um glória, mas que vai ser uma palavra que vai fazer você refletir um pouquinho. Porque eu sei o que Deus tratou comigo. Porque Deus tratou comigo, sabe através do quê? De um relógio. E esse tratado seu com esse relógio, eu não tinha entendido, porque toda vez que eu olhava para o relógio, pastor Renato, eu via 12:34. Toda vez que eu olhava para o relógio, eu sempre deparava no mesmo horário, 12:34. Toda vez que eu olhava para o relógio, eu via 12:34. Mas isso não foi um mês para cá. Isso foi desde quando eu fechei a empresa que eu tinha. Então já tem um ano que eu estou vendo isso. E eu perguntando para o Senhor, Senhor, o porquê disso? E eu perguntando para o Senhor, o porquê disso? Estou nas suas contagens para acontecer algo sobre a minha vida, e o Senhor simplesmente calado. E isso eu via toda semana, este horário, 12:34. Então prove ao Senhor há 2 semanas atrás me levar a uma passagem bíblica que vai dar esses mesmos números, que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 34. E vamos falar um pouquinho sobre essa passagem bíblica, e depois a gente vai lá para Tiago, seu capítulo 3. Uma passagem bem dura, porém eu sei que o Senhor tem um direcionamento para esta comunidade. Amém? Que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Às vezes é duro escutar uma mensagem dessa, não é verdade? O que será que vai vir dali sobre uma passagem bíblica dessa? Raça de víboras. Meu Deus do céu. Porque a mensagem, antes de chegar para você, chegou em mim. E já tinha chegado muito tempo atrás, eu não tinha percebido. Mas o Senhor me fez perceber. Abra comigo agora em Tiago, capítulo 3. Glória a Deus.
Vamos ler do seu verso 1 ao versículo 12. Tiago, capítulo 3. Que vai dizer assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também aos que se tão grandes, levados em impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que volte aqueles que o governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza. É inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta fera como as aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, em um mal que não se pode refrear, e está cheio de peçonhas mortal. Com ela bendizei a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se façam assim. Porventura, deita alguma fonte de água de mananciais, água doces ou água amargosas? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Beber um pouquinho de água aqui. Glória a Deus. Esse livro de Tiago, capítulo 3, é o único livro da Bíblia que vai tratar justamente da língua. Que vai falar justamente, esclarecidamente sobre a língua. Tiago, na Bíblia existem 3 Tiagos. Um que é o filho de Zebedeu. Esse Tiago que nós estamos falando, que é irmão de Jesus. E tem também o Tiago, o filho de Alfeu. Mas quem escreve essa epístola aqui é Tiago, irmão de Jesus. E nós abordaremos hoje pela manhã, que o tema para essa mensagem eu vou deixar bem claro para vocês: o poder da língua. Repita comigo: o poder da língua. O poder da língua. No seu capítulo 1, Tiago aborda a importância da perseverança da vida cristã. No seu capítulo 1. No seu capítulo 2, ele vai se posicionar sobre a reprovação de acepções de pessoas sobre a igreja. E no capítulo 3, ele vai falar sobre a língua, como nós devemos nos portar sobre a língua. E no seu capítulo 4, ele inicia com a condenação e a cobiça e a maldade do mundo. No seu capítulo 5, ele inicia condenando a injustiça social praticada pelos empregadores contra os seus trabalhadores. É uma carta totalmente de total apreciação, muito rica. É uma carta muito maravilhosa de se ler. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ela nesta manhã, porque nós temos algumas características aqui nesta passagem do capítulo 3 que o autor vai abordar alguns assuntos. Ele vai falar sobre o leme, ele vai falar sobre o freio, ele vai falar sobre o fogo e algo mais. Mas eu também quero
falar algo com vocês sobre Provérbios capítulo 6, que também vai falar um pouquinho. Se você puder abrir comigo, você também vai entender algumas coisinhas que vai se dizer no capítulo de número 6, no seu verso a partir do 16, que o Senhor vai dizer algo maravilhoso também. Seu versículo 16, seu versículo 17, seu versículo 18 e seu versículo 19. Olha só o que o Senhor vai dizer. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, e há 7 que ele abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, as mãos que derramam sangue, o coração que maquina projetos iníquos, pés que apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª, e o que semeia contenda entre os irmãos. Nós vamos ver aqui que o Senhor aborda praticamente 3 lições sobre a língua, nesse capítulo 6 de Provérbios. E por que, pastor Maico, o senhor quer abordar esse assunto hoje? Porque o Senhor pediu para me abordar esse assunto para vocês hoje. O Senhor me incomodou para poder trabalhar esse assunto com vocês hoje. Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos deixar no caminho dele. Não é para nos tirar, e sim para nos deixar no caminho, para nos deixar posicionado. Porque hora vem, o Senhor vai chegar a qualquer momento. Imagina se o Senhor nos encontrar em um desses delitos que se encontram em Provérbios capítulo 6. Ou talvez nessa carta a qual Tiago aqui escreveu. Já pensou se o Senhor chega de repentemente e nos encontra com línguas mentirosas? Imagina só. Porque bem sabemos que o que nós abordamos aqui é algo que a igreja estava passando. E era necessário que Tiago escrevesse essa carta para que exortasse aquele povo. E no seu primeiro versículo de Tiago capítulo 3, meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Deixa eu falar algo para você, nem todos vão ser mestre. Nem todos. Mas para aqueles líderes que alcançaram um lugar já de patente maior, a régua para você vai ser mais alta. Aonde você se encontra, você vai ser mais cobrado. Você tem que ter palavras na ponta da língua para poder direcionar os seus liderados. Você tem que estar apto a poder estar falando algo para os seus liderados. Porque você foi levantado como um líder para se posicionar perante os seus liderados. E quem vai te capacitar é o Senhor. Sendo que você tem que buscar da parte dele também direcionamento, estudo da palavra. Você que foi levantado, a régua vai ser maior para mim e para você. Porque o Senhor vai nos cobrar. O Senhor vai nos cobrar. Você dará conta de cada liderado seu. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Glória a Deus por isso. No seu versículo 2 vai dizer: e todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito e é capaz de refrear tanto o teu corpo. Olha que interessante. Ele começa esse versículo a falar assim, ó: todos tropeçaram. Todos. Eu tropecei, você tropeçou, pastor Renato tropeçou. Todos nós tropeçamos. Todos nós temos um pecado. Fomos concebidos em pecado. Então, sem exceção alguma, ele já está dizendo aqui, ó: você é falho. Você tem limitações. Você está achando que você é e você não é. Porque existe alguém maior do que você. Então deixa eu falar algo para você, que Deus está tratando meu coração. Desce do salto.
Tire esse anel do dedo. Tira a capa da santidade. Porque você também tropeçou. Se não fosse por mim, onde você estaria? Se não fosse pelo sacrifício da cruz que o Senhor pagou por mim e por você, onde nós estaríamos? Está na hora de relembrar da onde você saiu. Está na hora de você lembrar da onde eu te tirei. Porque às vezes você alcançou um lugar que você está colocando uma régua tão alta que você acha que ninguém vai te alcançar. Eu estou acima de você. Talvez você olhe com indiferença para alguém que está meio abaixo de você, do seu lado, achando que essa pessoa não vai alcançar lugares altos. Porque os seus olhos estão bem altivos. Seus olhos estão acima. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Oh, Deus amou todo mundo. Não foi só o Maico, não foi só o pastor Renato, não foi só a pastora Luana. Não, Deus amou todo mundo. Então deixa eu falar para você, nós que somos irmãos em Cristo Jesus dentro dessa comunidade, nós temos que ter a nossa igualdade aqui dentro, respeitando uns aos outros. Glória a Deus por isso. Seu versículo 3 vai dizer: ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Primeira coisa, nós temos que parar para pensar no que vamos falar. Temos que parar para pensar no que vamos falar. Por mais que a gente tem, às vezes, um lado bruto. No SOS Casamento Transformado, eu falei algo para a nossa pastora Keren que eu me senti mal. Eu depois cheguei e pedi perdão para ela. Talvez para uns poderia ter sido nada, mas para mim foi muita coisa. E eu te peço perdão novamente, minha pastora. Mas o perdão tem que estar na ponta da nossa língua. Tem que estar na ponta da nossa língua. Porque se não tiver, aqui o evangelho é isso que eu e você estamos vivendo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que todos tropeçaram. E eu não estou livre de tropeçar novamente. Mas eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Então eu tive que colocar esse freio na boca. E o freio da minha boca é perdão. O perdão, irmãos, ele liberta. O perdão, ele transforma. O perdão, ele te leva em lugares que você não pode imaginar. O perdão, ele te leva. E nesse mesmo versículo também vai falar do quê? Depois do freio na boca, ele vai falar da obediência. Temos que ser obediente. Porque eu tenho que ser obediente por quê? Porque se eu sendo obediente com a minha liderança, a minha liderança vai me direcionar em lugares grandes. Porque eu coloquei um freio na boca, debaixo de uma liderança. Eu estou obediente debaixo de uma liderança. Então essa liderança vai me direcionar para um lugar maravilhoso. Nós temos que estar debaixo de uma obediência. Porque eu tenho certeza que se a gente não for obediente àquilo a qual nós estamos aqui nessa comunidade, quem é que vai sofrer? Quem é que vai padecer? É a nossa liderança? Creio que não. É eu e você. Então às vezes a gente tem algumas palavras que a gente direciona pessoas que entram pelo ouvido e saem pelo outro. E caiam na mesma situação. Porque não colocou um freio, não teve de obediência, então não vai te lançar para lugar nenhum, você vai ficar na mesma.
vai ficar no mesmo lugar. Vai ficar no mesmo lugar. Versículo 4. Vede também os navios, que embora tão grande, e levando por impetuosos ventos com um pequeno leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. O navio, quando você pensa num navio, você imagina algo grande, negócio enorme. Quando a gente fala de navio, você vai colocar na sua mente algo grandioso. Assim é as situações que às vezes a gente coloca perante as nossas vidas. Os problemas às vezes chegam sobre as nossas vidas, a gente olha ele como coisa grande, coisa enorme, coisa extremamente fora do teu controle. Como eu irei conduzir este navio? Com outro argumento eu vou te dizer: a sua situação pode ser grande, pode ser tremenda, mas se não tiver um direcionamento do céu, se não tiver um direcionamento da parte do Senhor, esse navio ele vai talvez bater num iceberg. Talvez esse navio ele vai se deparar com um banco de areia. Talvez esse navio pode até acabar o combustível no meio do trajeto do mar, se não tiver um direcionamento. Se não tiver um direcionamento e não tiver quem o conduza, porque o navio ele é grandioso, com ventos impetuosos o arrastando de um lado para o outro, mas o navio ainda continua no seu mesmo trajeto. Barcos pequenos, às vezes bate um vento forte, ele muda a sua direção, mas o navio não. Com seus motores potentes, com sua capacidade de cruzar oceanos, ainda tem um pequeno leme que o timoneiro conduz aquela embarcação. Você está deixando o nosso timoneiro conduzir a sua embarcação? Você tem deixado o Senhor conduzir este navio tão grande que você acha que você é? Ou você está tomando o controle da mão do Senhor? Ou você está achando que está no controle e não está? É uma manhã que o Senhor tem algo para dizer aos nossos corações, irmãos. Eu estou com o corpo todo trêmulo aqui, porque eu sei que o Senhor trabalhou no meu coração para transmitir para esta igreja. Essa semana foi uma semana de luta. Essa semana foi uma semana complicada, mas eu sei quem está no controle do meu barco. Sei quem está no controle do meu barco. Eu sei porque ao decorrer deste culto aqui, o Senhor confirmou tudo aquilo que eu vivenciei. Através da nossa irmã Jéssica, através da nossa irmã Lucilene. Deus confirmou muita coisa que eu vivi nesses últimos tempos. Sem falar a comunidade também. Vivi muitas coisas aqui neste lugar, passei por ventos também impetuosos que o Senhor balançou, mas sempre quem esteve no controle do meu barco foi Jesus. É Ele. Por isso estamos aqui hoje. Por isso estamos aqui hoje. Porque eu tive a capacidade de descer do salto e falar: Senhor, hoje é o Senhor que controla a minha vida. É o Senhor que me conduz. Se eu tiver que reiniciar 10.000 vezes, eu reiniciarei 11. Porque eu sei quem cuida de mim. Quando você tiver a capacidade de viver o que nós vivemos, irmã Jéssica, com o Senhor, que o Senhor não deixa faltar nada em meio à tribulação, em meio ao caos que às vezes nós colocamos perante nós, quando nós entendemos que o Senhor está no controle do barco, irmãos, fica tranquilo.
que o leite da criança não vai faltar, que o dinheiro da gasolina para o culto não vai faltar, porque o Senhor é um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Glória a Deus por isso, aleluia. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro. A língua é um pequeno e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Olha que interessante. Imagina só a nossa floresta amazônica. Se você jogar uma bituca de cigarro lá, o que você acha que vai acontecer? Nesses últimos tempos nós temos passado por grandes queimadas. E muitas delas foi ocasional. Por pessoas que jogam uma bituca de cigarro na rodovia. Por pessoas imprudentes que às vezes vai fazer ali seus andarilhos, faz um foguinho ali, acaba indo embora, acaba alastrando. Uma pequena coisa. Assim é a língua. Se a gente não tomar cuidado com ela, a gente coloca um incendeio, olha, terrível, terrível. A língua é um único membro que a gente não pode se domar, não é verdade? Assim diz a palavra do Senhor, porque os animais a gente consegue. Imagina só, todos os animais que foram postos para nós conseguimos domá-los. Não é verdade? Mas esse pequeno membro que está atrás dos nossos dentes, esse é difícil. É difícil. Porque ele pode tanto te direcionar para o céu, como pode te direcionar para o inferno. Através da língua. Esse pequeno membro. Por isso eu, Maico, sempre tive um algo comigo que assim, por que Deus fez 2 orelhas e uma boca só? Para mim ouvir mais e se posicionar na hora certa. Primeiro eu escuto, vou digerir, para depois eu falar. Então, para você que está aqui hoje me escutando, tome cuidado com esse membro. Tome cuidado, porque se a gente usar a nossa força, vai chegar uma hora que ela se esgota. Você se cansa. Se eu pedir para você caminhar comigo 5 quilômetros, você vai se cansar. E depois vai virar uma história. Nossa, aquele dia nós caminhamos bem. Nós se cansamos, mas estamos aqui. Mas se eu te disser uma palavra contrária, irmãos, isso vai te levar por muitos e muitos dias com o pensamento das palavras que eu te soltei. E nós pastoreando essa igreja aqui, eu já pastorei alguns casais aqui, e algumas pessoas individualmente, que ficaram afastados do evangelho por causa de uma palavra. Afastado em torno de seus 10 anos do evangelho por causa de uma palavra, de uma liderança. Para você ver o poder da palavra, o poder da língua. Essa língua, ela pode incendiar, irmãos. Pode. Versículo 6. A língua também é um fogo. É um fogo? Sim. A língua, qual o mundo de iniquidade, coloca entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. A língua aqui é comparada ao fogo. Ela é comparada ao fogo pela capacidade de consumir o fogo, todo aquele ambiente a qual ele é aceso. Nós tivemos uma experiência no impacto, que nós fomos colocar fogo num objeto,
E aí acendemos ali aquele objeto e deixamos lá queimar. Como a gente foi ver, tinha algo ali que ainda não tinha se queimado por inteiro. E quando a gente foi reparar, era um símbolo satânico. Ele ainda não tinha se consumido. E deixa eu falar uma coisa pra você, o inferno, assim como o nosso pregador evangelista Lucas diz que o céu é real, o inferno também é real. Se a gente não tomar conta da nossa língua, o inferno vai usar para a gente machucar pessoas. E o fogo da nossa língua vai consumir toda aquela pessoa que nós direcionamos as palavras. E pode conduzir essa pessoa para o inferno. Então use o seu fogo para purificar. Use o fogo da sua língua para purificar e não para condenar. Glória a Deus por isso. E nesse mesmo versículo também, vai dizer que ele é um membro muito importante do corpo. Que se nós não vigiarmos, ela vai contaminar todo o nosso corpo também. O que você tem posto dentro da tua boca? O que você tem comido ultimamente? Será que tem te feito bem o que você anda comido? Os lugares que você anda comentando? Os lugares a qual você anda falando? Tem digerido bem ou tem contaminado o teu corpo? Porque bem sabemos aqui, colocar dentre os nossos membros contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Amada pelo inferno. Esse é o poder da língua. Versículo 7. Pois toda a espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável e está cheio de peçonhas mortais. Olha, nós, todos sem exceção, somos concebidos do pecado. Estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a pecar. Mas Jesus, Ele deu a vida dele por mim e por você. Mas isso ainda não nos livra de não pecar. Como eu disse, teve pessoas aqui que se afastaram da igreja por uma palavra de uma liderança. Mas eu digo algo para você. Quem rege a sua vida hoje? Quem está no controle dela? Quem está conduzindo a sua vida? Como você tem se posicionado perante ao Senhor? Será que você está onde o Senhor quer que você esteja? Será que você está fazendo o que o Senhor quer que você faça? Será? Faça a pergunta para si mesmo. O que tem saído da sua boca? É palavras de edificação? É palavra de exortação? O que tem saído do seu vocabulário? Como você tem direcionado pessoas? Como você tem conduzido pessoas? Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens
que são semelhança de Deus. Como você amaldiçoa uma pessoa sendo que ela é semelhança de Deus? Como você lança palavras às pessoas sem pelo menos se colocar no lugar dela? Será que você já parou para pensar se essa pessoa tem estrutura para falar o que você tem para falar? Nem todos sejam mestres, porque para uns o juízo vai ser maior. Olhe bem, preste atenção com quem você está falando. Porque da mesma boca sai bênção e sai maldição. Da mesma boca sai bênção e sai maldição. A nossa língua a gente não pode refrear, assim como diz a palavra. Mas nós temos pelo menos que ter a capacidade de entender que o Senhor paga um alto preço pela minha vida e pela sua. Porque agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo e nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Você é um novo ser na presença de Deus. Então use as suas palavras para a edificação do povo. Se você não pode ajudar, não fale, não abra a boca. Mas também não atrapalhe. Se você não tem uma palavra para uma pessoa, direcione para quem tem. Mas não vai com suas próprias opiniões, sem direcionamento do céu. Porque você pode mandar essa pessoa para outro lugar e não para o céu. Seja sábio. Se eu não tenho capacidade de te aconselhar, eu vou direcionar para os meus pastores. Pode ter certeza disso. Mas se eu tiver a capacidade de te direcionar, perante a palavra do Senhor, eu vou te direcionar. Se eu tiver que te corrigir, eu vou te corrigir. Pautado na palavra do Senhor. Agora, se você não tem essa capacidade de aconselhar, tem algo errado. Tem algo errado. Será que não falta dedicação sua? Será que não falta um pouco mais de estudo seu para direcionar pessoas? Porque nós temos que ser bem vigilante. Porque da mesma boca sai palavras de bênção e sai palavras de maldição. Seu verso 10 vai dizer: da mesma boca procede bênçãos e maldição. Não convém, irmãos, que se façam assim. O que você fala vai revelar também as suas atitudes. O que você fala também vai revelar as suas atitudes. Você imagina você direcionando alguém, sendo que você não vive aquilo que você está sendo direcionando aquela pessoa. Você direcionando uma pessoa, mas não vive conforme o seu direcionamento. Como pode aconselhar alguém desta forma? Não tem como. Será que quem você está aconselhando vai te dar respaldo em alguma coisa? Será que a quem você está aconselhando pode te chamar de homem e de mulher de Deus? E aí? Pense para si mesmo. É uma manhã de reflexão. Quero te direcionar para o céu. Eu quero que você entenda que a sua língua tem poder. A sua língua, ela tem o poder de incendiar esta igreja toda. Por uma simples palavra sua. E deixa eu deixar bem explicado para você que nosso regimento interno vai dizer sobre isso. Cuidado com as redes sociais, do que você anda falando e postando. Porque ali não tem mais volta. Então tome cuidado com as redes sociais.
Se não for para edificar, fique quieto. Não posta não. Tome cuidado nas suas atitudes perante as redes sociais. Versículo 11. Porventura a fonte deita da mesma abertura de água doce e água amarga? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Será que você está jorrando água doce ou água amarga? O que você tem mais sustentado? O que você tem deixado aflorar mais sobre você? Será que tem pessoas falando assim, nossa, que pessoa amarga? Será que tem pessoas falando assim, nossa, esse é abençoado? Aqui é a manancial de águas vivas. Mas as suas atitudes vai revelar quem é você. Quem está sendo você? Que tipo de conversa você está tendo ultimamente? Que tipo de palavras você tem proferido ultimamente? Porque da mesma fonte, irmãos, não tem como jorrar dois tipos de água. Não tem como. Ou você vai jorrar uma água doce, ou você vai jorrar uma água amarga. O seu versículo 12 vai dizer, meus irmãos, por acaso uma figueira produz azeitonas? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. O que você anda produzindo tem dado resultado? O que você anda produzindo tem dado resultado? O que você anda falando tem surtido efeito na vida das pessoas? O que você anda fazendo ultimamente tem dado pelo mesmo resultado dentro de casa? Como você tem se colocado perante a tua família, primeiramente? Será que os de dentro da sua casa têm visto Cristo em sua vida? Será que as pessoas dentro do teu lar podem ver Jesus através de você? O que você tem produzido tem dado resultado? Se não, por que não? Por que não tem dado resultado? O que você faz, irmãos, tem que surgir efeito no reino de Deus. Tudo que você fizer tem que surgir efeito no reino. Aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar os teus pés, aonde você abrir a sua boca, tem que surgir efeito no reino. Porque todas as coisas foi feito para o bem daqueles que amam a Jesus. Então, aonde você se adentrar, tem que ter diferença. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, algo tem que acontecer. Se não está acontecendo, pare um pouco, reveja, pense, muda a estratégia. Mude a estratégia. Eu tenho uma ministração que se chama assim, Deus não vai te dar nada que não te custe um suor. Deus não vai te dar nada? Então tudo o que você fizer tem que refletir no reino de Deus. Tudo. O seu trabalho é um lugar missionário. O seu carro do Uber é um lugar missionário. A portaria da igreja é um lugar missionário. A sua ida na padaria para comprar um pão é o seu campo missionário. A sua ida numa farmácia é um campo missionário. A sua ida no mercado é um campo missionário. Aonde você colocar as plantas dos teus pés tem que ser um lugar missionário.
Tem que ser. Lá na minha empresa, pequenas empresas, grandes negócios. Aos olhos de um é pequeno, mas não é meu, é do Senhor aquilo. Irmãos, eu tenho me surpreendido com o Senhor naquele lugar. Sabe por quê? Porque tem pessoas vindo de longe pedindo um conselho para mim naquele local. Eu falo, Senhor. E para vocês verem, então, tem situações que acontecem lá que, é só o Senhor que tem que fazer aquilo. Carros que chegam com problema, chega lá, não tem problema nenhum, é o Senhor fala assim, agora o problema é ele, agora fala lá, vai lá. Irmãos, é pessoas que você fala assim, tantos lugares para as pessoas passarem, o Senhor manda aqui. Pessoas que vêm da região de Interlagos, de Diadema, Taboão da Serra, vai parar lá do outro lado para me poder direcionar. Fala, Senhor, obrigado, porque eu sei que agora eu estou no caminho, porque o Senhor tem trago pessoas até a minha pessoa. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque a minha vida é do Senhor. Está aqui minha liderança para falar sobre isso. A minha vida é do Senhor. Eu sei que o que eu passei com o Senhor de 2020 até 2023, até o meio do ano ali, até maio de 2023, eu sei o que eu passei com o Senhor. E se o Senhor falar, Michael, fecha a empresa e vem para o meu reino, amanhã eu já não estou mais lá. Porque eu sei quem me sustenta. Eu sei quem me sustenta, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? As suas palavras te direcionam para o lugar onde você quer ir? As palavras que você tem falado, ela está te direcionando para o céu? Os conselhos que você tem dado, tem te direcionado para o céu? As conversas que você anda tendo em paralelo, tem te direcionado para o céu? Os flertes que você está tendo, está te direcionando para o céu? Aquela mensagem apagada tem te direcionado para o céu? As conversas paralelas têm te direcionado para o céu? Se for necessário, exclui suas redes sociais. Se for necessário, apague seu WhatsApp. Se for necessário, troque até de número. Porque eu não quero te ver fora do céu. Quero te ver fora das redes sociais, sim. Quero te ver fora do WhatsApp, sim. Mas eu não quero te ver fora do céu. Não quero. Não quero te ver fora do céu. Então tome cuidado com a sua língua. Tome cuidado com as suas atitudes. Tome cuidado com o que você tem falado ultimamente. Tome cuidado. Porque pela sua língua você pode ser condenado. Pela sua língua. Como eu li em Provérbios capítulo 6, tem 6 coisas que o Senhor abomina e a 7ª Ele odeia. E a 7ª é contenda entre os irmãos. Não é eu que estou dizendo, não. É o Senhor que eu e você servimos. É esse Deus que eu e você servimos. E que tipo de pessoa você está sendo? Uma pessoa destrutiva? Uma pessoa pessimismo? Ou uma pessoa altruísmo? Nas suas conversas. Que tipo de pessoa você está sendo? Glória a Deus por isso. Porque olha só, em Mateus capítulo 12, versículo 36 também vai dizer assim: digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Cuidado. Cuidado. Pense bem antes de falar.
pense bem. Pegue, mastiga, não engula de uma vez só. Primeiro você mastiga, esmiuça, digere, para depois você impor a sua opinião. Porque se você simplesmente colocar na boca e engolir, você não vai nem estar sabendo do que se trata, nem vai sentir o gosto, nem vai sentir o prazer da mastigação, do direcionamento de uma pessoa. Então tome muito cuidado com a tua língua, porque ela também pode te condenar, mas também ela pode te salvar. Vai depender de você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. A sua língua é fogo. A sua língua, ela é fogo. Ela tem um poder tremendo. Ela pode te direcionar para 2 lugares apenas. Apenas para 2 lugares. Tanto para o céu como para o inferno. Então tome muito cuidado. Não dê ouvido para quem não construiu nada. Não dê os seus ouvidos para quem não pode te ajudar. Não dê. Às vezes, possa ser que você esteja com uma conversa pastoral marcada, está demorando para chegar esse dia, porque a gente tem uma demanda sobre este lugar, mas vai chegar. E uma coisa eu digo para você: os pastores aqui, eles são aptos para poder te ajudar, para te direcionar. Nós não chegamos aqui à toa. Nós chegamos porque teve homens e mulheres de Deus que nos direcionaram. Por isso estamos aqui. E ainda continua nos direcionando. A nossa liderança continua nos direcionando e nos ensinando. E tenha certeza de cada conversa que teremos, totalmente confidencial. Então, você que está tendo um problema, está tendo uma dificuldade, nos procure, para que a gente possa te ajudar. Estou aqui, pastor Renato está aqui, pastor Enilson, pastora Keren, e mais evangelistas aqui aptos a poder fazer isso. Pastor Felipe está aqui também conosco. Então, irmãos, não tem desculpa para pecar, não. Não tem desculpa. Você tem um povo aqui que você pode se abrir. Uma outra hora você era fraco, você era frágil, você era incapacitado. Hoje não, nós entendemos que tem uma dificuldade, nós vamos sanar ela. Então é pelo poder da palavra, o poder da conversa. É pelo poder da conversa que eu posso te direcionar, você. Glória a Deus por isso.